Olá, tudo bem? Hoje vamos resolver a prova da EPICAR do ano de 2021. Ela aconteceu em 2021 para os alunos que ingressariam no ano seguinte, 2022. O texto, como você pode ver, é um texto relativamente grande. Você não terá tempo na hora da prova para ler o texto todo, traduzir o texto todo. Vamos ver no que eu posso te ajudar. A ideia é que você vá ao texto o mínimo possível. Apenas busque as informações que lá estão. Eu te aconselho a ler o primeiro parágrafo. Se ele for muito grande, você lê a metade dele. O objetivo nessa fase inicial é você tomar conhecimento do que se trata, qual é o assunto do texto. Esse texto ele não tem um título, por exemplo. Então leia aí o primeiro parágrafo. É o que nós vamos fazer agora. Many parents, então vamos lá. Muitos pais estão aparentemente preocupados com a obsessão de seus filhos pelo videogame. Fortnite, o fenômeno mais recente, é sucesso mundial e os pais têm se perguntado se esse jogo de dar tiros é recomendado para crianças. A resposta é sim. Não é um jogo que devemos nos preocupar. Além do mais, os responsáveis podem ficar despreocupados porque uma pesquisa sugere que o jogo, por si só, não causa distúrbios como o vício. Bom, então você já sabe, ele está falando sobre a preocupação dos pais com videogame, ele cita o Fortnite. O próprio primeiro parágrafo diz que não é algo que devemos nos preocupar. O jogo por si só não causa nenhum distúrbio, como o vício, por exemplo. Então eu já sei qual é o assunto do texto, tá bom? Eu aconselho você, candidata agora, ir para o texto e depois ir para as questões, desculpa, e depois voltar ao texto para buscar as informações. É o que nós vamos fazer agora. Então vamos lá, questão número 1. De acordo com o texto, an addiction é um vício. Bom, nós só lemos o primeiro parágrafo, tá? E você não leu o texto todo, tá? O que eu te aconselho a fazer nesse momento? Dê uma lida nas opções. É óbvio que se você ler as opções, é muito mais tranquilo, você vai se sentir muito menos pressionada, do que ler aquele monte de parágrafo lá no texto. Veja se você consegue matar a questão de cara. Veja se você consegue eliminar alguma opção flagrantemente errada. E depois você tenta, se você ficar com 2 ou 3 opções, aí você realmente precisa voltar ao texto. Então vamos lá. Letra A. Makes people ignore important activities. Faz com que as pessoas ignorem. O vício, está falando sobre o vício, né? Faz com que as pessoas ignorem atividades importantes, que causa uma falta de equilíbrio na rotina deles. Então faz com que as pessoas ignorem atividades importantes. O vício faz isso, né? A pessoa viciada, ela não se alimenta direito, ela não interage com os amigos, ela não sai de casa, ela tem problemas na escola, ela tem problemas no trabalho, ela tem problemas na vizinhança. Então, sim, né? Então, elas ignoram atividades importantes, que causam uma falta de equilíbrio na sua rotina. Sim, essa daí né? Não é uma opção flagrantemente errada. Pode ser a letra A. Mas você não leu, vamos para B. Opção B. Happens when game time is restricted. Acontece quando o tempo que você passa jogando é restrito a 1 hora por dia. Ô, gente, 1 hora por dia não pode se considerar uma pessoa viciada, você não concorda? De repente a pessoa trabalha o dia inteiro, exerce a função dela, estuda de manhã, à tarde fica em casa fazendo os deveres, estudando, e ela usa 1 hora por dia para relaxar. Isso não pode ser considerado vício. A opção letra B provavelmente não está correta. A letra C is any activity that comes at the expense of studying. Qualquer atividade que prejudica o estudo. Não somente o estudo, né, gente?
prejudica outras coisas também. A vida pessoal, a vida laboral, a sua vida profissional. Então, letra C também, você poderia desconfiar. Letra D. O vício é causado pelos videogames. Tá muito vago, né, gente? Várias coisas causam vício. Não somente o videogame. Tá bom? Bom, isso é um treino que eu estou te dando, estou te alertando para que você converse, debata com a questão. Tá? A opção correta é a letra A. Mas para fazer isso que nós estamos fazendo aqui, você precisa de vocabulário. E para adquirir vocabulário, você precisa traduzir textos. Então, se for para treino, traduz esse texto aí depois. Ele está aí junto com a prova, eu coloquei também a tradução. Então você faça a sua tradução e depois compare com a minha. É um tipo de exercício, é um tipo de treino. Questão número 2. Então, praticamente resolvemos uma questão sem precisar de ler esse texto todo. Fique tranquilo, candidato. Textos grandes, às vezes, são colocados em prova com o objetivo de te desestabilizar emocionalmente. Então, não se preocupe com o tamanho de texto. Questão número 2. Questão número 2 é uma questão que não tem relação nenhuma com o texto. Ou seja, você não precisa de ler o texto para respondê-la. É uma questão de tag question. Many parrots, como é que funciona o tag question? Você vai olhar o sujeito e o tempo verbal. Se estiver na afirmativa, a pergunta vai ter que ser na negativa, que é o caso aí, ó, are. Are é afirmativa. Então eu vou precisar de que na pergunta? Do aren't. A única opção que tem aren't aí é a letra D. Many parents, né, muitos pais, equivale a they, eles estão perfeitos. Letra D, aren't they é o gabarito. Questão número 3. É uma questão de conjunção. É um assunto que tem sido tratado com muita frequência nos concursos militares ultimamente. Então vale muito a pena você dar uma atenção especial para as conjunções. E ele fala que é na linha 6, mas você também não precisa de ir na linha 6. Se você conhece o assunto, você não precisa de ir ao texto. Tá? Eu só te mostro que ele aparece na linha 6. Furthermore. O furthermore poderia ser substituído sem mudança de significado por letra C, in addition. É uma questão de você sabe ou você não sabe. Uma questão de conjunção. Furthermore, além do mais. Além do mais, além disso. Gabarito da número 3, letra C. Questão 4. A número 4, ele pede o quê? Voz passiva. Basicamente, o que é a voz passiva? Você vai ter o verbo to be, o verbo ser. Isso pode ser no presente, am, is ou are. Pode ser no passado, was, were. Pode ser nos tempos perfeitos, have, had, have, has, had, mais o been. E o verbo principal no participo passado. A única opção que você tem, o verbo to be e o verbo principal no participo passado, é a letra A. Their kids are told. Are told é uma forma passiva. Letra B. Você tem have been avoiding. Isso aí é presente perfeito contínuo. Na letra C, você tem has to do. É um simple present. E na letra D, você tem aren't getting. Isso aí é um presente contínuo. Número 4, opção correta, letra A. Então, mais uma questão que nós fizemos sem precisar de ir ao texto. Sem precisar se preocupar com esse catatal, né? Esse monte de parágrafo aí que eu teria que ler. Não precisa. Vamos lá, vamos em frente. É possível que alguma questão precise de ir ao texto. The phrase has taken the world by storm, nas linhas 3 e 4. Nós chegamos a traduzir o primeiro parágrafo, onde ele diz que has taken the world by storm significa é um sucesso mundial. É um sucesso mundial, então significa que tornou-se popular. Letra B de bola. Letra A, ele foi criticado? Não. Letra B, teve um efeito negativo? Não, se for um sucesso mundial. Letra D, foi subestimado? Também não. Então, gabarito dá 5, B de bola.
6. 6 é uma questão. Ele já colocou o fragmento, você não precisa ler isso tudo. Você já viu que ele grifou however, baixe o olho nas opções. Ele está querendo qual é a semântica da conjunção. However, porém, contudo, entretanto, é uma conjunção que dá uma ideia contrária. Ideia contrária, letra D de dado, contrast. Desnecessário ler isso tudo, de repente há muitas palavras que você não sabe, que você vai ficar nervoso, nervosa na hora. Não precisa. Mas então, para que está isso tudo aí, professor? Justamente para fazer você se desestabilizar emocionalmente. Então, não dê esse gostinho para o examinador. Questão 7. De acordo com o Dr. Andrew Pribilski, deve ser esse o sobrenome dele. Bom, vamos lá. Aqui eu preciso chamar a atenção de você. Presta atenção. Eu vou ter que ir ao texto para ver o que esse doutor aí falou. Dr. Andrew falou. Mas, tá em nome em letra maiúscula, vai ser fácil você encontrá-lo. Leia ali, perto dele, talvez o parágrafo onde ele se encontra. Leia se ele estiver, por exemplo, no meio de um parágrafo. Então você lê aí um ou dois períodos para trás, período de um ponto a outro, né? Um ou dois períodos para frente. Com certeza a resposta está ali perto, tá? Antes de fazer isso, eu te aconselho a dar uma lida nas opções. Veja se você de repente pode arriscar alguma coisa. Já vá lá para o texto com a tradução na sua cabeça, para direcionar a sua resposta. Então vamos lá. Eu não li o texto, eu vou ter que ir lá. Mas vamos ler as opções aqui. Bom, de acordo com o Dr. Andrew, if you play video game more than 3 hours per day, you will improve your skills. Se você jogar videogame mais de 3 horas por dia, aí eu quero chamar a atenção desse apóstrofo LL aí. O will, você já estudou, ele indica que o verbo está no futuro. Comparando com a língua portuguesa, futuro do presente. Então, improve é o verbo melhorar. Então, você melhorará. Você irá melhorar. Eu estou te garantindo isso. Eu estou te asseverando isso. Pessoal, fique atento com esse will nas opções. Normalmente, ele torna a opção incorreta. Normalmente, tá? Mas fique atento, às vezes não. O futuro do presente na língua portuguesa, você vai usá-lo quando é algo líquido e certo. Tá? Será que realmente... Você concorda comigo que mais de 3 horas por dia, então 3 horas e 5 minutos são mais de 3 horas por dia. Você com certeza vai melhorar suas habilidades? É algo que você poderia desconfiar. Vamos lá, nós vamos voltar lá no texto para ver o que o Dr. Andrew fala. Mas esse will aí você já pode desconfiar. Letra B. A gente chama de palavras limitadoras. O will é uma delas. Bom, vamos para a letra B. Videogames are prejudicial only if you play more than you want to. Ele está dizendo que os videogames são prejudiciais somente. Esse only aí também, quando ele aparece nas opções, normalmente a opção está errada, tá? Somente se você jogar mais do que você quer. Mais do que você deseja. Bah, não sei, né? Não sei, não li o texto, mas vamos lá. Mas eu já desconfiaria dessa opção por causa desse only aí. Letra C. There is no damage on playing video game moderately. Não há... there is no damage on playing... Não há dano, né? Não há problema em jogar videogame moderadamente. Ô, gente, essa opção tá linda, né? Tudo que a gente faz moderadamente não há dano. A pessoa gosta de tomar uma cervejinha. Se ela toma de vez em quando, ali no final de semana, moderadamente, there is no damage.
Não há problema. Não há nenhum prejuízo. É. Letra C tá boa. Será que essa é a opção? Não sei. Letra D. Playing video game has no effect on psychological well-being. Jogar videogame não tem efeito no bem-estar psicológico. Eu não sei, né? De repente é doutor, né? De repente ele fala alguma coisa sobre o lado psicológico. Bom, eu precisaria de ir ao texto. É o que nós vamos fazer. Mas, né, a gente desconfiou da letra A, da letra B, a letra C ficou interessante. Vamos ao texto então agora. Let's go. Aqui estamos nós, no texto. Então aqui está o Dr. Andrew, está aqui. Bom, o parágrafo é relativamente curto. Totalmente a resposta por aqui. Então vamos lá, vamos ler. In fact, na realidade, jogar moderadamente tem se mostrado algo benéfico. Já matamos a questão. Realmente era a opção C. Não preciso nem de continuar lendo. Tá? Mas vamos continuar lendo. Porque de repente ele falou aqui lá sobre o lado psicológico, né? Jogar videogame não tem efeito no bem-estar psicológico. Quer continuar lendo? Pode continuar. Mas você já matou a questão. Um estudo conduzido pelo Dr. Andrew de Oxford revelou que jogar 1 hora diariamente melhora o bem-estar psicológico, enquanto que chegar ao extremo de 3 horas por dia está relacionado à diminuição do bem-estar. Então, jogar videogame não tem efeito no bem-estar psicológico. Tem, né? Dá uma diminuição no bem-estar se você jogar 3 horas por dia. Então, a letra D está errada. A opção correta é a letra C. 8ª questão. O autor do texto. Mesma coisa, gente. A gente não leu ali o texto, lemos ali o 5º parágrafo, o 1º parágrafo, o 1º parágrafo para saber do que se trata, o 5º parágrafo para resolver a questão número 7. Então, é possível que para responder uma questão com um enunciado desse, eu preciso de mais, de aprofundar mais no texto. Aí, qual é o conselho que eu te dou? Olha as opções e veja se há alguma opção flagrantemente errada. Veja aquelas palavras limitadoras, se há alguma em alguma opção. Pode ser que te ajude. Vamos lá. O autor do texto thinks that children have always liked to help around the house. O always também é uma palavra limitadora. Always é sempre. 100% das vezes. Para uma opção com a palavra always esteja correta, isso tem que estar claro no texto. Às vezes até digitado lá, né? Always ou 100% das vezes. Eu desconfiaria da opção A. Então, o autor do texto acha que as crianças sempre gostaram de ajudar. Around the house seria ajudar com as tarefas domésticas. E você, com a sua experiência, com seus poucos anos de vida aí, você acha que as crianças elas sempre gostaram de ajudar a arrumar a casa? O que você acha? Você acha assim que as crianças elas gostam de limpar o quarto, né? Tomar banho e pelo menos tirar a roupa do banheiro? Não, é raro uma criança que gosta de ajudar a mãe numa cozinha, nas tarefas domésticas. Eu acho que a opção A está errada. Primeiro, por causa do always. E segundo, eu não acho que isso seja verdadeiro. Letra B. O autor do texto acredita que a escola oferece motivação o suficiente, o bastante, para as crianças crescerem. Tá meio estranho essa daí, mas eu vou ter que procurar no texto essa informação. Tá? Letra C. O autor do texto diz que os distúrbios causados pelo jogo são causados por problemas com as mídias sociais. Bom, não li o texto, né, gente? Não é uma opção flagrantemente errada. Letra D.
O autor do texto levanta a questão por que as crianças preferem jogar videogame a outras atividades. É uma questão bacana essa da letra D, não é? Realmente, quem aí gosta de videogame, eu, quando eu era adolescente, gostava, tinha o meu pai me deu um Atari de presente na época, e eu gostava muito mais de ficar no meu videogame a outras atividades, com certeza, tá? Lembro da minha mãe sempre pedindo para eu desligar para fazer outras coisas. Pode ser a letra D, né? Levantar essa questão? Sim, pode ser a letra D, mas eu teria que ir ao texto, buscar essas informações, tá bom? Então vamos lá. A letra A, eu acho que ela está errada, né, gente? As crianças não gostam de fazer as tarefas domésticas. O que poderia te causar um problema na hora da prova? Esse help around the house. De repente você poderia traduzir esse around the house como ajudar ao redor da casa. Você poderia traduzir literalmente, poderia te causar alguma estranheza, alguma dificuldade na hora. Mas esse help around the house seria ajudar com as tarefas domésticas. Bom, então vamos lá. Letra B. Acredito que as escolas oferecem motivação o bastante para as crianças crescerem. Vamos ao texto buscar essa informação aí. Né? Kids, grow, motivation, são palavras-chave. É usar essas palavras aí, tentar achá-las no texto e buscar a informação. Então vamos lá. Estamos aqui no 7º parágrafo. School where kids spend most of their waking hours. A escola, onde as crianças passam a maior parte do tempo quando estão acordadas, é, em muitas maneiras, a antítese de um lugar onde as crianças adquirem competência, autonomia e interatividade. Lá, às crianças é ensinado o que fazer, onde chegar, o que pensar, vestir e comer. Enquanto alguns defendem que a disciplina e o controle fornecem estrutura, fica claro por que professores e alunos devem esforçar-se com motivação na sala de aula. Bom, a opção B, né? Não fala sobre crescer. Não fala, não deixa claro. Fala da motivação, mas não deixa claro pra gente aí. Tá vendo? Só no finalzinho é que ele fala sobre ele usa a palavra motivação, né? Então, os professores e os alunos devem esforçar-se, né, com motivação na sala de aula. Agora, oferece motivação suficiente para que eles cresçam. O grow também aí, crescer, de educar, seria grow up também. Então tá errado a letra B. A letra B está errada. Questão 8. Letra C. Então o autor do texto diz que, na opção C ele diz que says that game disorders are caused by problems with social media sites. Well, bom pessoal, gaming disorders, é para você procurar essa palavra lá no texto. Né? Seriam os distúrbios causados pelos jogos, né? Viciados em jogos. Vamos lá então, achar essa palavra no texto. Tá aqui. No último parágrafo do texto, então nós temos lá Some kids suffer. Garrou, né? Some kids suffer from game disorders. Algumas crianças são viciadas em jogos, mas sofrem por esses distúrbios do jogo. Uma tradução literal, né? Algumas crianças são viciadas em jogos, mas tais dependências frequentemente são conjugadas, né, vêm junto, com outras condições pré-existentes, incluindo problemas para controlar a impulsividade. Para a maioria delas, porém, os pais compreendem a verdade mais profunda por trás do que elas estão absorvendo com os jogos e os capacita a tomar medidas para dar aos filhos mais do que precisam. Número 8, ele diz que, né, o
os distúrbios, os vícios nos jogos são causados por problemas com os sites de mídia social. Não, né? Ele fala conjugado com outras condições pré-existentes e cita como exemplo o problema de controle da impulsividade. Não fala de sites de mídia social. Isso faz nos crer que a opção C está incorreta. Então, A, B, C incorretas, gabarito letra D. Levanta a questão, né, por que as crianças preferem videogames a outras atividades. Questão 9. A frase off limits is close in meaning to. Ele quer saber o significado de off limits lá no texto, na linha 69. Vamos lá, então, dar uma olhadinha na linha 69. Tá aqui. Então, no finalzinho aí do parágrafo aí da primeira coluna. Fortnite. Vamos ler aí, ó. 65 na linha 66, do período aí até o finalzinho. Em Fortnite, então, no Fortnite, por exemplo, os oponentes frequentemente se encontram no ambiente virtual para bater papo e se socializarem. Porque encontrar-se no mundo real é frequentemente inconveniente e não permitido. Então, o off-limits aí significa não permitido. Voltando lá para a questão. Questão 9 está aqui. Off-limits significa não permitido. Portanto, gabarito, letra B. Not allowed. Questão 10. In the passage where kids spend most of their waking hours. Bom, ele está perguntando, na palavra sublinhada, no caso aí, waking, qual é a classe que ela pertence. É um verbo, é um adjetivo, é um advérbio, é um substantivo. Bom, pessoal, waking hours. Hours é um substantivo. Antes de substantivo, usamos adjetivo. Portanto, gabarito, letra B. Questão 11. Já chamei atenção para esse formato de questão. Esse enunciado é muito grande. Ele destacou a palavra who. Olha as opções. Está lá whose, which, what, that. É uma questão de pronome relativo. Pronome relativo, eu usei o who por quê? Porque o antecedente é pessoa. Depois do pronome relativo, eu tenho verbo. Quando isso acontecer, eu tenho duas opções. Eu posso usar o who ou o that. Então ele está te perguntando aí, qual que eu posso substituir o who? É o that. Questão 11, letra D. Mais uma questão que resolvemos sem a necessidade de voltar ao texto. Vamos para a próxima questão. A questão 12, similar à anterior. Tem esse enunciado gigantesco aí, eu não preciso de lê-lo. Ele já destacou a palavra para mim. Eu baixo o olho nas opções e vejo que trata-se de uma questão de verbo modal. Ele quer saber qual palavra abaixo, qual verbo abaixo, eu posso substituir o must. Lembra do must? O must ele pode indicar uma conclusão lógica, ele pode indicar uma obrigação. Quando ele indica uma obrigação, ele pode ser substituído pelo verbo have. No caso aí, então, letra D, has to. Questão 13. Ele destacou para você o has taken. Ele quer saber que tempo verbal é o has taken. O verbo have ou has, mas o particípio passado do verbo principal trata-se de presente perfeito. Se é o presente perfeito, gabarito letra C. Questão 14. Devo ficar atento ao que ele destacou. The most recent. Aí eu baixo o olho nas opções e quer saber se é o comparativo, se é conjunção, se é superlativo, se é advérbio. The most. O the most antes de adjetivos longos é o quê? É uma construção no superlativo. Gabarito letra C. Se fosse, por exemplo, letra A, comparativo, seria more recent. The most é superlativo. Letra C. Próxima questão. Questão de número 15. Destaca uma palavra também. Ele quer saber o quê? Is closest in meaning, ou seja, um sinônimo para ela, o que ela significa. Esse trecho aí, many parents are concerned with
Tradução: muitos pais estão aparentemente preocupados com a obsessão de seus filhos pelo videogame. Então, aparentemente, seemingly, apparently, cognato, letra B de bola. 15b. 16 e última questão. Marque a sentença em que a expressão sublinhada não, então olha lá, não está em negrito, letra maiúscula, não expressa frequência. Vamos olhar as palavras destacadas. Então, letra A, daily, diariamente, talvez uma vez por dia. Isso é uma frequência. Então, letra A não é. Letra B, equally, igualmente verdade é o fato dos pais reclamarem de seus filhos preguiçosos. Não é frequência isso daí. Então, letra B. Analisando a opção C, often, frequentemente, isso denota frequência. Você estuda often quando você estuda advérbio de frequência. Letra C está correta. Letra D, 1 hour per day, 1 hora por dia, é a frequência. Você fala, por exemplo, eu faço exercícios físicos 1 hora por dia. Então é a frequência que você faz exercícios físicos. Então está correto também. Número 16 e última, gabarito, letra B. Encerramos aqui a confecção da prova de inglês EPICAR 2022. Eu espero que essas dicas tenham ajudado bastante você, candidato. Te traga mais paz, mais segurança para você encarar a prova de inglês. Você fique calmo, fique tranquilo. Você estudou, você se preparou. É chegar na hora e usar essas dicas aí para que você consiga pontuar o máximo possível na prova de inglês. No mais, boa sorte, boa prova e até uma próxima. Tchau!